a tia aqui de novo. A tia tá com saudade de vocês. Como é que vocês estão? E aí, cansado de ficar dentro de casa? Mas tá mais pertinho do papai e da mamãe, né? E a gente acredita que o Senhor sabe o que tá fazendo, não é isso? Então vamos continuar firme aí até isso tudo passar e o Senhor permitindo a gente estar juntinho de novo, tá bom? Então vamos orar pra gente começar a nossa aulinha de hoje? Papai amado, papai querido, é no teu santo e poderoso nome, paizinho, que a gente te agradece por esse momento, pelo privilégio da gente poder ter essa aulinha, que o Senhor possa falar com a gente nessa tarde, guarda a nossa casa, as nossas famílias, guarda o nosso ministério, papai, cada criança que está assistindo essa aulinha. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Falou o seu amém aí? Então tá, vamos lá, vamos continuar. Esse mês a gente está estudando quem? Maria, mãe de Jesus, não é isso? Então a gente vai falar um pouquinho mais dela nessa aulinha de hoje, tá bom? Vamos pegar, quem tá com a Bíblia aí, pega a Bíblia. O nosso versículo de hoje tá lá em Lucas 1:30, tá bom? Todo mundo já pegou aí? Vamos lá. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então, olha só, quando Maria ficou grávida de Jesus, ela não estava esperando, ela não sabia, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, não é isso? A gente não já sabe essa história, que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, o que aconteceu aqui? Ó, ela tinha hora que ela sentia medo, né? Já pensou? Não estava esperando, ela ainda não era casada com José. E aí ela ficou grávida de Jesus. Aí veio a palavra de Deus para ela, dizendo: não tenha medo, Maria, porque isso foi uma graça que você recebeu de Deus. E quantas vezes a gente precisa se sentir assim na vida, não é verdade? Então vamos continuar. Esse mês a gente já aprendeu bastante dela. Hoje a gente já está quase no finalzinho, tá bom? Ela recebeu uma missão muito especial. Todo mundo sabe disso, cuidar de Jesus, ser a mãe de Jesus na terra não foi algo muito especial que ela recebeu de presente? Pois é. E ela era muito jovem quando ela aceitou esse desafio. Igual você aí, ó, ela era tinha um pouquinho mais de idade, mas ela era jovem. E às vezes a gente tem alguns desafios, não tem? Pra gente vencer, mesmo sendo jovem. E a gente com Jesus, com o Espírito Santo, a gente não consegue passar por eles? Então vamos continuar aqui, ó. Ela engravidou ainda virgem e ela deu à luz a Jesus em um estábulo. A gente não sabe da historinha lá, quando a gente faz o teatrinho, não foi isso? Ela viu os sinais que ele seria importante e guardou tudo no coração. Quando Jesus ia crescendo, por tudo que ia acontecendo, ela já ia, além dela, ele era filho de Deus, né? E ela já ia vendo os sinais quando iam acontecendo situações, que Jesus passava por aquelas situações e ela já, olha, Jesus vai ser importante na terra, ela já ia se ligando naquilo, tá? Ela guardou tudo no coraçãozinho dela, ela não ficava falando para todo mundo, tá? E Maria viu o ministério de Jesus, depois ele ressuscitou, não foi isso? Ela e seus outros filhos se juntaram aos outros discípulos em seu trabalho de proclamar o evangelho e orar. Maria nunca chamou atenção para ela mesma, ela nunca ficou assim, eu sou a mãe de Jesus. Ela ficava quietinha. E quando ela era chamada para alguma coisa, ela até falava assim, ó, faça tudo o que ele mandar. Ela sabia que tudo era para a glória de Jesus, tá? Ela não puxava para ela falar, eu sou importante. Não, ela sabia que tudo era para glorificar o nome de Deus, tá bom? Então vamos continuar aqui.
Então, continuando aqui, a virgem que falou o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele já anunciava. É Maria que a gente está estudando aqui hoje, tá? E o filho que ela teria, que é o Emanuel, é Jesus, tá? E a tia tem várias passagens, a Maria acompanhou Jesus na juventude e na infância dele. Tem várias passagens que falam sobre isso, tá? A tia vai dar duas aqui agora, aí a tia vai querer que vocês leiam aí, tá? E depois a gente vai conversar, quando a gente tiver oportunidade, ou se quiser pede pra mamãe, para o zap da tia, pode chamar pela tia, tá? E aí a gente pode conversar sobre as outras, até a tia pode dar as outras passagens para vocês. Aqui só por conta do tempo a tia vai mencionar duas delas, tá? Que é Mateus, tá anotando aí? Pega aí a sua caneta, vamos lá. Mateus 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, tá? E a tia vai passar mais umazinha aqui. Mateus 12, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Anotou aí? Agora a gente vai estudar sobre a visita do anjo a Maria. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? A tia gostou muito e vocês também tenho certeza que vão gostar. Tá? Quando o anjo aparece para Maria, para dizer que ela seria a mãe do Filho de Deus, tá bom? Então vamos lá com a tia. O anjo Gabriel havia predito o nascimento do profeta João Batista. Também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus. Ela era aquela que ia receber o favor de Deus. Escolhida para ser a mãe de Jesus. Olha isso. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. Lembra lá no nosso versículo do dia que a gente estudou? Não temas, Maria. Ela ficou assustada. Claro, recebendo uma notícia dessa. O anjo, então, ela recebeu a visita do anjo. Ela ficou, a gente voltou aqui um pouquinho. Ela ficou o quê? Ficou atemorizada, né? A gente já estudou ali atrás, no nosso versículo do dia, não temas, Maria. Ele assegurou para ela que ela havia achado graça diante de Deus. E lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Como assim, anjo? Ela não estava entendendo nada. Como que isso seria possível se ela nem casada era? Ela nem tinha marido. E o anjo explicou que ela ia ter um filho que era resultado de uma ação divina, uma ação de Deus e não humana. E que o Espírito Santo produziria no ventre dela esse milagre extraordinário. Diante da explicação dada pelo anjo, a Maria já estava com o coraçãozinho dela pronto, porque o Senhor já estava preparando tudo, tá? Então ela prontamente se mostrou humilde, sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus havia lhe concedido ao escolhê-la para ser a mãe do Filho de Deus. Então o coraçãozinho dela, ó, ela foi serva fiel. Aí, a gente continuando aqui, Maria ficou, a gente já sabe, né, que o anjo teve que aparecer para ela e dizer, não temas. E será que José? Como é que José aceitou? Como é que José ouviu isso? Que era o marido de Maria. José, o anjo também apareceu para ele num sonho, para explicar o que tinha acontecido, tá? Por isso que a gente tem que estar,
preparadinho para ouvir a voz do Senhor, que ele pode vir através de sonho, pode falar através da vida de alguém, pode falar com a gente num momento de oração. Nesse caso, o José ouviu, veio um anjo para ele no sonho para falar para ele sobre essa situação, tá bom? E aí, ele confortou e encorajou, após ter confortado e encorajado, ter sido confortado e encorajado pelo anjo, o José não hesitou em assumir a Maria e recebê-la como sua esposa. Agora a gente vai falar de quando Maria deu à luz a Jesus, tá bom? Ela deu à luz a Jesus em Belém, tá? Naquela ocasião, ela estava acompanhando José numa viagem porque ele estava se alistando, tá bom? Porque tinha sido decretado pelo Império Romano na época, tá? Então, provavelmente a cidade estava muito cheia e eles tiveram dificuldade de arrumar um lugar para eles ficarem. O que aconteceu? Aonde foi que Jesus nasceu? Que a gente já sabe da história, vamos lembrar? Jesus nasceu numa estalagem, porque eles tiveram essa dificuldade de arrumar um local, tá? Um local ideal da vida de Maria depois que Jesus nasceu, tá bom? A Bíblia, ela dá poucos relatos da vida de Maria depois do nascimento de Jesus. A família viveu em Nazaré, com exceção do tempo que eles passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes, tá? Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio que ele já com 12 anos ficou em Jerusalém, após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Lembra que a gente já viu em filme? A tia já viu em filme, não sei se vocês já viram. E a Bíblia conta essa passagem, que eles deram conta que estavam indo embora sem Jesus. E voltaram e ele estava lá no templo ensinando aos doutores, tá bom? Maria foi quem expressou toda a preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras. A gente já ouviu muito, vamos lá. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essa passagem está lá em Lucas 2:49. Anota aí para ir lá buscar, para tá vendo. A tia tá falando, tem que conferir para ver se a tia tá dando a aulinha certa, tá bom? E agora, para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar de Maria durante o ministério de Jesus, tá? Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Vamos lembrar aqui? Provavelmente porque ela não acompanhava muito Jesus nas viagens missionárias que ele fazia, tá bom? Teve o primeiro milagre de Jesus, que a gente lembra que foi o quê? Num casamento, que Jesus transformou a água em vinho, que o vinho tinha acabado, não foi isso? Então Maria estava lá presente no primeiro milagre de Jesus. E depois, em outra ocasião, quando ela e os irmãos de Jesus foram chamar Jesus, e quando ele foi comunicado ao ser comunicado disso, que a mãe e os irmãos estavam lá procurando por ele enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços de família. Ele então respondeu assim, ele olhou para a multidão e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque ele estava lá naquele momento tendo com a multidão. E ele respondeu para quem foi avisar ele: olha aqui, quem são? Minha mãe e meus irmãos. E ele continuou: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Se a gente fizer a vontade de Deus, a gente é irmão de Jesus. Pensa nisso, hein? A tia está aqui pensando. Será que a gente tem feito para a gente ser
chamado de irmão de Jesus? Vamos lá. Então, ó, 3 perguntinhas para vocês ficarem pensando aí, tá bom? Meditando na nossa aulinha de hoje. Maria decidiu obedecer à voz de Deus, não decidiu? Não foi isso que a gente estudou aqui hoje? E seguir suas orientações. E você? Tem decidido ouvir e obedecer à voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? E a última, e você tem seguido as orientações de Deus? Então, ó, se alguma dessas aqui a resposta for, a gente pensou em falar assim, acho que não. É hora da gente, ó, refletir e voltar ao nosso caminho, tá bom? Então, ó, pra gente fechar a nossa aulinha de hoje, aqui vocês já estão acostumados com o Lapbook, tá bom? A nossa atividade da aulinha de hoje é fazer um Lapbook sobre a vida de Maria. Então, ó, esses pontos que a gente aprendeu aqui hoje. Quando Jesus nasceu, quando foi anunciado que ela ia ser mãe, quando Jesus nasceu, ela caminhando com Jesus na infância e na juventude, e depois na vida adulta de Jesus, como é que foi? Tá bom? Fazer esse Lapbook bem bonito, se precisar, peça a ajuda do papai e da mamãe e manda foto que a tia quer ver como que ficou, tá bom? Eu quero dar um joia, dar a nota, né, que diz por aí, mas não é nota, a tia quer ficar feliz junto com vocês, que eu sei que vocês são feras aí nas atividades, tá bom? E a gente vai terminando, que o Senhor abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. A tia tá com muita saudade, de verdade, mas a gente crê que o Senhor é soberano, que Ele sabe de todas as coisas. Então a gente aproveitar e viver esse tempo